Representantes de sindicatos e movimentos sociais participaram no sábado de uma audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores para debater a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. O senador Paulo Paim, contrário à reforma, e o deputado federal Darcísio Perondi, que é a favor da reforma, estiveram presentes. O espaço do Sindicato dos Comerciários chegou a ser pequeno para o número de pessoas que compareceu na audiência pública. O senador Paulo Paim, em sua chegada, foi aplaudido pelo público presente. Paim é contrário à proposta da reforma da Previdência e também da reforma trabalhista. De reforma da Previdência é imoral, é irracional, é irresponsável. Eu chego a dizer que ela chega a beirar a linha da covardia. Porque eles não mexem nos grandão. Eles só querem chegar ao direito de você, do senhor, da senhora, da classe média para baixo, do trabalhador rural, da polícia, que dá sua vida para nossas vidas, a Polícia Civil, por exemplo. As mulheres e homens que atuam nessa área vão perder a especial. Querem que o senhor e a senhora se aposente depois de 49 anos de contribuição. Alguém que estudou, se preparou, fez bico durante longos dias da sua vida para se formar e começou a contribuir depois dos 20, vai se aposentar depois dos 70. Isso não existe. Na história da humanidade, nunca vi algo tão cruel. Eu não acredito que essa proposta passe lá no Congresso. E depois eles botaram junto a reforma trabalhista, né? Que acaba com todos os direitos dos trabalhadores e deixa a vontade do patrão de pagar um salário por hora. Se você trabalhar numa semana, 2 horas, ele te paga. Não é nada. A outra ele te dá 30 horas e mais nada. Adeus, 13º, férias, horas extras, fundo de garantia, licença de previdência, nada, nada, nada. Pagamento da previdência, nada vai ser pago e você não vai ter direito algum. Essa é a reforma que eles estão propondo. É uma reforma que só interessa ao grande capital. E quem domina o grande capital nesse país é 5% da população. Como é que um governo como esse tem coragem ou a covardia de encaminhar 2 reformas como essa, ofendendo, chamando o povo brasileiro de idiota? Que só um idiota vai pagar a vida toda e não se aposentar. Só um idiota vai aceitar trabalhar 2 horas numa semana e ficar rezando em casa para que o patrão o chame e numa outra semana mais 10. É esses exemplos típicos que a gente está aqui para colocar, para discutir e chamar a população para se mobilizar e pressionar deputado e senador. Quem votar a favor dessas reformas não pode mais continuar da vida pública, tem que ser varrido do espaço público do nosso país. Já a recepção ao deputado Darcísio Perondi, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e integrante da comissão especial que trata da reforma da Previdência, foi bem diferente. Muito bem, muito bem. A reforma da Previdência ela é necessária. Se nós não fizermos a reforma, em 5, 6, 7 anos o governo pode começar a atrasar o pagamento dos aposentados. As 2 razões principais da reforma. Primeiro, as famílias estão fazendo menos filhos e nós estamos vivendo muito mais. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Logo, logo, o Brasil vai ter mais idosos e menos jovens e crianças para alimentar. Os nossos pais, avós, bisavós faziam 8, 10 filhos por família. Agora se faz 1,7 por família. E a Previdência de repartição solidariedade. Você paga a contribuição para os aposentados de hoje. No futuro, os próximos vão pagar para os próximos aposentados. E no futuro bem próximo, vai ter muita gente, que nós estamos vivendo mais e viva, a gente comemorar a longevidade. Hoje o brasileiro que não morre até 5 anos de idade, ele passa, a média é 84 anos, e o gaúcho, e o nordestino é 82. Se não morre até 5 anos de idade, onde mais morre os brasileiros é até 5 anos de idade. E aí no futuro não vai fechar conta, vai ter menos gente trabalhando, menos gente nascendo, menos trabalhando e muita gente vivendo. Então essa é a primeira razão. A Europa, os países da América Latina já fizeram a reforma. mexendo com a idade. Então as pessoas estão vivendo muito mais, precisam trabalhar mais.
senão a conta não fecha. Não fecha. A segunda razão, a Seguridade dá prejuízo de 258 bilhões no ano passado. Na área rural é 100 bilhões. Na área do servidor público militar é 77 bilhões. Na área urbana é 50. E nos estados da Seguridade dá 87 bilhões. Tá? Não vai ter dinheiro. O Rio Grande do Sul já está pagando com atraso. O Rio de Janeiro está atrasado 2, 3 meses. O Rio Grande do Sul paga parcelado. O Rio de Janeiro está atrasando os aposentados 2 meses. Tá? Isso vai acontecer com todos se não fizer a reforma. O advogado representante da Comissão Nacional da Previdência Social da OAB, Edmilson Miquelon, enfatiza por que é contrário a esta reforma. Começou a se envolver nessa discussão da reforma da Previdência e se posicionou agora contundentemente de forma contrária, mas a primeira questão era isso, que tem se deixado pouco espaço para o debate, para ouvir toda a sociedade, principalmente os impactados, interessados, que somos nós, segurados do INSS, servidores públicos, enfim, né, segurados da Previdência Social. Então, uma audiência pública como essa, promovida aqui pela Câmara de Vereadores, pela OAB e demais entidades sindicais aqui de Juí, vem de encontro com o que a Ordem dos Advogados do Brasil vem lutando, garantir à sociedade a participação na decisão dos rumos do país. Muito mais agora que a cada dia que passa está ficando claro que o governo federal tem um problema de déficit fiscal, ou seja, um déficit de todo o orçamento da União, e não um déficit previdenciário, e que justamente escolheu para pagar esta conta somente os setores que eu digo assim, da metade da pirâmide para baixo, o setor produtivo, pequeno e médio empresariado, os agricultores, os empregados, empregadores do modo geral, enfim, nós que já somos altamente taxados. Os mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas estão em luta há anos no Brasil. É o que afirma o aposentado Leo Veral. E nós da associação, fizemos parte da confederação, da COBAP lá em Brasília, da FETAPERGS, a nossa federação aqui no Rio Grande do Sul, e é uma luta incessante. Por exemplo, nós já temos aposentados, mas e esse pessoal jovem que vem aí, o trabalhador? Por exemplo, nós assim, quanto a essa reforma da Previdência, eu concordo que tem que haver algumas mudanças, alguns ajustes. Agora, não a reforma que venha de cima para baixo, tirando o direito de trabalhadores, e num segundo plano, os aposentados vão entrar também. Então, essa é a nossa luta. O deputado federal Elvino Bongás, presidente da Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Previdência Social Rural, manifesta sua indignação com a proposta que está sendo feita. Primeiro, ela não é uma reforma. Quando tu reforma uma casa, tu melhora a casa. Quando tu reforma um carro, tu melhora o carro. Nesse caso, é o desmonte da Previdência. Como é que o agricultor é prejudicado? Ele se aposenta hoje mulher aos 55 anos, vai para 65 anos. Ela não vive mais, não tem mais condições de trabalhar. Ela trabalha desde cedo, tem uma penosidade do trabalho, além da segunda jornada. Então aqui tem dois problemas. Uma, que ela já trabalhou muito tempo, e a segunda, que ela iguala o homem à mulher, que é uma injustiça com a mulher pelo fato de ter a segunda e a terceira jornada. O homem vai dos 60 aos 65, também trabalha desde cedo. Mas o pior não é isso. O pior é que hoje ele contribui pela produção. A partir dessa proposta cruel do Temer, ela passa a contribuir pagando. Mas se um ano ele não colhe, se uma safra não dá, se é uma sinistralidade, uma intempérie, como é que ele vai contribuir se ele não tem dinheiro? Retira a pensão de salário mínimo para uma viúva, para um viúvo. E ainda as famílias que têm deficiente físico ou que estão abaixo da linha da pobreza, que hoje receberiam então salário aos 65 anos, passam depois de 70. Então, essa medida, ela prejudica principalmente as categorias especiais, professores, agricultores, prejudica cruelmente as mulheres, tira a expectativa do jovem, porque ele não tem esperança de futuro, e agride a economia. Por que agride a economia? Porque o retorno da previdência, da pensão, da aposentadoria, é a compra no comércio local, na padaria, na loja, no mercado, na farmácia. E esse desaparece. Então o governo Temer quer que você não te aposente ou te aposenta mal, porque ele reduz o cálculo hoje do benefício e ele vai ficar muito aquém do que é hoje.
Então, em nenhuma hipótese, nós podemos concordar. Ou não te aposentas, ou te aposentas mal. Para agradar o banco, a previdência privada e não ir atrás dos privilégios. Porque tem que ir atrás dos privilégios, das exonerações, dos desvínculos, dos desvios. Para ter dinheiro na previdência, mas não sacrificar quem não merece, que é o trabalhador. Após os representantes dos sindicatos e autoridades presentes terem se pronunciado, o deputado federal Perondi e o senador Paim tiveram, respectivamente, 15 minutos para manifestar sua opinião sobre a reforma. O discurso teve início com o deputado estadual Darcísio Perondi. Já no início de sua fala, as manifestações começaram. Logo após concluir sua fala a favor da reforma da Previdência, o deputado federal Perondi saiu do local, mais uma vez com protestos dos presentes. O senador Paulo Paim vai pedir nesta terça-feira a criação de uma comissão parlamentar inquérito CPI para investigar a situação financeira da Previdência Social. Paim reuniu 45 assinaturas favoráveis à instalação do colegiado, 18 a mais do que o número mínimo necessário para a criação da CPI. Bem que ele tem um apoio como ótimo, ele tem 1% da população. Eu tenho viajado todo o Brasil. Como eu disse, eu já fui a 27 estados, no mínimo 2 vezes, e recebi carta, estado por estado, pedindo não, Paim, leva para nós a carta. Todos os estados do país contra a reforma, tanto da Previdência como a trabalhista. É um abuso, é uma vergonha. Querer dizer que o culpado é o aposentado, quer dizer que o trabalhador rural, que fica de sol a sol, vivendo e contribuindo, é o culpado, que aqueles que trabalham em área insalubre, penosa e periculosa, que são culpados, e por isso não terá dinheiro para o FIES, como eles dizem, para as estradas, que não terá dinheiro para o Bolsa Família. Isso não existe. Nenhum governo ao longo da vida desse país, nem da ditadura militar, nem os presidentes militares, nem o presidente Sarney, Fernando Henrique, Collor, Itamar, Lula, Dilma, ninguém fez uma loucura dessa. Por isso que no dia 15 nós fomos para as ruas, foram mais de 20 milhões nas ruas e outros tantos vão continuar rindo até que a gente derrube essas 2 reformas. Dentre os parlamentares que assinam o requerimento, 31 são de partidos da base governista, 12 da oposição e 2 são independentes. Segundo o Paim, o objetivo da CPI será investigar os grandes devedores da Previdência, para apurar possíveis fraudes e desvios, além de debater a questão do déficit no setor. Eu vou mostrar com dados e números que o superávit em média da Previdência no Brasil é de 50 bi. 50 bi é onde está a Seguridade, 50 bi é onde eles colocaram o dinheiro. Por isso que eu apresentei um pedido de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para mostrar o caminho, dizendo que não precisa essa reforma. Nós temos já a idade mínima, que é 30 anos de contribuição à mulher com 55 de idade, homem 35 de contribuição com 60 de idade. Nós aprovamos isso já há 1 ano e meio atrás, e agora é só dar transparência, gestão quadripartite, empregado, empregador, governo e aposentados, melhorar a fiscalização. Os auditores fiscais mostram que há 426 bilhões de dívida ativa que não é cobrado. Nós, se mudarmos, só tem 2 mil fiscais, se mudarmos para 10 mil fiscais, eles falam que eles dobram, eles botam mais 250 bilhões no mínimo por ano para a nossa Previdência. É só uma questão de fiscalização, gestão e cortar a roubalheira, a sonegação e o desvio da Previdência, do dinheiro da Previdência para outros fins, que vai estar tudo resolvido e a nossa Previdência é exemplo para o mundo.